Que de fato possamos olhar para a tua lei com temor e tremor, com a disposição, Senhor Deus, de atender à tua voz, para a glória e louvor do teu santo nome. Por tudo isso nós oramos a ti agradecidos, com perdão dos nossos pecados, em nome e para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé. Meus queridos irmãos e irmãs, o mundo, não apenas o Brasil, nosso país, mas o mundo, ele está repleto de má teologia. De teologia ruim mesmo. Alguns falsos mestres chegam e dizem, né? Você está curado. Jesus morreu pela sua doença na cruz. Você é cabeça, não cauda. Decrete sua vitória, né? E é assim, dessa forma, que muitos falsos mestres e muitos falsos pregadores da teologia da prosperidade, né? E da televisão, exatamente propagam, né? O mundo está repleto, irmãos, de teologia falsa, infundada e não bíblica. O apóstolo Paulo, ele, depois de falar sobre as qualificações dos líderes da igreja, ele agora vai voltar aqui a sua atenção para os falsos líderes que surgiram e que têm surgido e que vão continuar surgindo, porque esta é uma das marcas dos últimos tempos. Surgirão falsos profetas, falsos mestres, enganando a muitos. E é interessante, irmãos, porque essa não é apenas uma análise que Paulo faz da igreja, mas é uma profecia do Espírito Santo, que ele inicia mostrando exatamente aqui. O Espírito afirma expressamente. O capítulo 3, ele encerra exatamente afirmando que a igreja, ela é a coluna e baluarte da verdade. A igreja, ela não é edificada sobre mentiras. A igreja, ela é edificada sobre a verdade de Deus e da palavra de Deus. E é interessante que o capítulo 4, ele começa dizendo que os falsos mestres, eles estão exatamente entregues à sua mentira e levando muitos a se apostatar da fé. Paulo, aqui em 1 Timóteo, no capítulo 3, do verso 15, ele ofereceu uma descrição maravilhosa da igreja. Ele diz, né? A igreja é a casa de Deus, ela é a igreja do Deus vivo, ela é a coluna e baluarte da verdade, mas a igreja, ela não é perfeita. A igreja, desde o seu nascimento, irmãos, ela tem sido assediada pelos falsos profetas. Ela tem sido assediada por espíritos enganadores, e há uma profecia do Espírito Santo sobre nós. E essa profecia do Espírito Santo sobre nós, ela nos mostra que alguns se apostatarão da fé. Graças a Deus, irmãos, que não são todos, nem são muitos, mas alguns se apostatarão da fé. É isso que Paulo nos ensinará nessa noite através do capítulo 4. Ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente, que nos últimos tempos, esses últimos tempos, irmãos, se refere exatamente ao momento em que Cristo veio até a sua volta. Nós estamos nesses últimos tempos. Que nos últimos tempos
alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Guarde bem esse termo. Alguns apostatarão da fé. Abandonarão a fé. Irmãos, se nós fizermos um esforço, um exercício de memória, e se nós pararmos para pensar, de certo, nós vamos trazer à memória pessoas que lá atrás se congregavam conosco e que não mais estão nessa caminhada. Não mais. Se apostaram da fé. Essas pessoas não apenas já não estão conosco, mas elas já não adoram mais a Deus. Elas não seguem mais o Evangelho. E com tristeza nós nos lembramos que essas pessoas, elas deram as costas para Deus e para a Igreja de Deus. Interessante, irmãos, porque a palavra apostatar aqui, ela significa exatamente isso. Abrir mão, ou deixar uma posição, desviar-se, abandonar, deixar de seguir, cair. E a apostasia da fé significa exatamente, irmãos, abandonar a sã doutrina. O verbo, ele é usado exatamente, irmãos, no sentido de trair alguém. É uma escolha, não é um acidente. A pessoa escolhe abandonar a fé. É interessante porque quando a gente olha, por exemplo, para um personagem bíblico chamado Demas, o apóstolo Paulo mesmo, ele diz, Demas, tendo amado o presente século, o que ele fez? Abandonou. Deixou de seguir a Cristo. Uma das razões, e creio que é das principais, de muitos estarem abandonando a fé, é exatamente pelo amor ao mundo, pelo amor ao presente século. E o coração vai esfriando, esfriando. Quando a pessoa nem se dá conta, ela já está longe de Deus, longe da igreja, longe dos irmãos, e se apostatou da fé. O capítulo 4, irmãos, ele começa aqui para nós com uma declaração. Ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente. Essa palavra expressamente, irmão, significa claramente, sem sombra de dúvida. Então é como se Paulo estivesse dizendo aqui, o Espírito afirma de forma muito clara, de forma muito precisa, sem sombra de dúvida. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Primeira coisa que nós precisamos perceber, irmãos, que quem afirma esta profecia é o Espírito. É o Espírito Santo quem está afirmando. Meus irmãos, percebam que essa não é uma profecia trazida pelo apóstolo Paulo, né? Uma profecia de Paulo. Ele não está dando aqui uma impressão sobre a igreja. Ele está dizendo aquilo que o Espírito diz, ou está dizendo, exatamente para nós. Que nós devemos, ou que nós não devemos nos surpreender, porque nos últimos tempos, alguns virão abandonar a fé, a se apostatar da fé, como está posto aqui. Ao contrário, nós precisamos nos preparar para quando isto acontecer. E isso está acontecendo. Alguns, estão abandonando a fé. Então, Paulo ele não está dando aqui a sua impressão, a opinião pessoal daquilo que vai se suceder à igreja.
Ele está afirmando e dizendo o que o Espírito Santo afirma. É o Espírito de profecias, né? O Espírito, ele está falando aqui como profeta, que claramente está dizendo a Paulo, Paulo a Timóteo, Timóteo à igreja de Éfeso e a nós também, para que nós possamos nos preparar para este evento, ou este momento, né? E é exatamente esse momento em que alguns estarão se apostatando da fé. Paulo revela para nós, irmãos, ao longo da história da igreja, nós vemos muitas deserções. Muitas, ao longo da história da igreja. Nós vemos as pessoas abandonando a verdade pela aparência da verdade, né? Nós vemos exatamente, temos visto o verdadeiro evangelho sendo confundido por um evangelho falso. E essa profecia que o Espírito Santo nos dá, nos mostra exatamente isso. Nos últimos dias, pessoas que fizeram parte da igreja visível, tá? E assumiram um compromisso público, né? Essas pessoas, elas deixarão as fileiras da fé cristã, porque nem todos que são da igreja visível, de fato, fazem parte da igreja invisível. Nem todos que têm o seu nome no rol de membro de uma igreja realmente têm o seu nome no livro da vida. E só Deus conhece. Só Deus conhece. Há joio no meio do trigo. Por isso, Paulo, ele coloca essas palavras aqui. E Paulo afirma que, o texto, melhor dizendo, nas palavras do apóstolo Paulo, ele não afirma para nós que tais pessoas eram salvas e perderam a salvação. Não. Na verdade, essas pessoas, a testificação aqui paulina, irmãos, elas se afastaram da salvação. Porque embora essas pessoas elas tenham vindo à frente, tenham professado a sua fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas, irmãos, essas pessoas, elas não pertenciam verdadeiramente a Jesus Cristo. Portanto, essas pessoas, irmãos, que se apostataram da fé, elas não foram verdadeiramente regeneradas. Elas não foram verdadeiramente convertidas pelo Espírito Santo. Isso não é derrota do Evangelho, irmãos. Ao contrário. É exatamente a testificação, a confirmação da vitória. Porque irá acontecer exatamente aquilo que o Evangelho está dizendo aqui. O Espírito Santo ele está expressando uma grande verdade. Nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé. Alguns se apostatarão da fé. E é interessante, irmãos, porque na sequência o apóstolo Paulo mostra algo muito interessante aqui para nós. Mas antes eu quero testificar isso que nós estamos observando. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Atos capítulo 20. A partir do verso 28 até o verso número 30. Atos, no capítulo 20, versos 28 a 30. Olha só. Veja como ele começa dizendo aqui. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Agora observe bem. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão o quê? Lobos vorazes, que não o quê?
não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Ou seja, irmãos, Paulo, antes de escrever essa epístola aqui na sua despedida da igreja, falando aos presbíteros, ele dizia o seguinte: tomem cuidado, tomem muito cuidado. Aparecerão lobos em pele de ovelhas. Irmãos, nós temos visto isso nos dias de hoje, né? E como temos visto? Lobos em pele de ovelhas. E muitos fiéis estão se deixando enganar por esse tipo de falso mestre. Ao mesmo tempo em que Paulo ele afirma expressamente a apostasia dos últimos dias, né, o Espírito Santo anuncia a causa desse problema também. Ele mostra que, por obedecerem a espíritos enganadores, a ensino de demônios, pela hipocrisia, dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Meus irmãos e irmãs, com toda certeza, irmãos, a apostasia ela não vai carregar um sinal óbvio dos demônios. O falso ensinamento, ele nunca vai entrar na igreja estampando o nome da doutrina, uma doutrina de Satanás, imposta nelas, né? De forma muito óbvia, muito clara. Os espíritos enganadores, irmãos, eles vão procurar adentrar de forma astuciosa, de forma sutil, com muita sutileza, com carisma, com evangelho barato, um evangelho sem compromisso. Irmãos, quem está por trás das heresias, o apóstolo Paulo mostra aqui, são os espíritos enganadores e os próprios demônios. Satanás, irmãos, ele tem os seus próprios agentes. Satanás, ele tem os seus próprios demônios. Ele tem os seus próprios ministros. Ele tem as suas próprias doutrinas. Satanás não é apenas tentador, atraindo as pessoas exatamente para as ciladas, para as quedas, irmãos. Satanás, ele é também enganador. Enganador. E é interessante que Paulo ele mostra aqui, irmãos. E Paulo vai mostrar esse tipo de ensino que esses falsos profetas estavam realmente tentando colocar na igreja. Que ensino era esse? Ele vai mostrar no verso 3, olha só. Proibiam o casamento e exigiam abstinência de alimentos. O que esses falsos mestres, irmãos, estavam dizendo aqui à igreja de Éfeso é que as pessoas elas só seriam verdadeiramente salvas, elas só seriam verdadeiramente santificadas se elas praticassem uma disciplina espiritual rígida, bastante rígida, onde iriam dizer não ao corpo e não também às suas paixões, né, no tocante à questão da intimidade dentro do casamento e também da alimentação. No entanto, o que Paulo diz aqui, irmãos, é que esse ensino, e Paulo declara, esse ensino é demoníaco, porque esse ensino está exatamente dizendo algo que Deus não disse. Não é isso que Deus disse. Não é dessa forma que Deus declara. E esse ensino está dizendo que a graça de Deus ela não é suficiente para salvar, ela não é suficiente para santificar, e que, portanto, a graça de Deus ela precisa precisaria, né, desse esforço humano, dessa disciplina humana, para que fosse alcançada a graça da salvação. Lembremos, irmãos, de uma coisa: quando Deus ele entrega à humanidade, né, esse pacote completo da criação, no que toca ao casamento, por exemplo, o Senhor Deus, a prerrogativa bíblica de Deus foi exatamente esta, irmãos. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era bom. Deus não cria nada de ruim, irmãos. Nada. E na verdade, somente uma coisa, né, Deus disse que não era bom. Gênesis 2:18, né? Não é bom que o homem esteja só. Deus instituiu o casamento.
a união matrimonial. E estes homens estavam condenando aquilo que Deus instituiu. Condenando. Né? Então, irmãos, nós precisamos observar que aquilo que realmente Deus criou para o nosso benefício, ele tem de ser desfrutado. Tem de ser desfrutado com responsabilidade, tem de ser desfrutado com zelo, tem de ser desfrutado no temor do Senhor. Mas ninguém pode condenar aquilo que Deus instituiu, irmãos. Desprezar o casamento, proibi-lo, é uma afronta contra Deus. O casamento não foi instituído por homens. O casamento é uma ordem divina, foi instituído por Deus. E, logicamente, irmãos, que a intimidade dentro do casamento é legítimo, é puro, é santo, é deleitoso. E uma pessoa não se torna menos santa se casar. De forma alguma. Na verdade, ela está testificando aquilo que realmente foi instituído pelo próprio Deus. Então, irmãos, lembremos-nos de uma coisa. Tudo que fizermos é para a glória de Deus. Por exemplo, quando você come uma refeição, né, quando você agradece a refeição, você a está santificando, tá? Certamente. E é interessante porque Pedro, né, Cristo e o próprio apóstolo Paulo, né, mas Cristo especificamente, ele afirmou, né, que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai. E o que sai vem do coração. Do coração. Então, quando você agradece a sua refeição, você está santificando. Quando você vive plenamente o seu casamento, você está santificando. Quando você vive plenamente no seu trabalho, quando você vive plenamente no seu estudo, ou nos seus estudos, quando você vive plenamente na igreja, tudo é santificado. Porque você reconhece, nós reconhecemos, melhor dizendo, que tudo veio de Deus. E a sua resposta, a nossa resposta diante desse reconhecimento é exatamente: meu Deus, a única coisa que eu posso te oferecer é a minha gratidão. Por saber que tudo veio das tuas mãos. E o Senhor tem sido benevolente, bondoso, gracioso para conosco. Para conosco. Existe, irmãos, a graça comum. Ou seja, Deus, ele está abençoando a humanidade. A humanidade às vezes nem percebe isso, né? Mas nós, a igreja, não devemos agir como a humanidade age. Nós precisamos, ao contrário, irmãos, reconhecer que todas as dádivas diárias que nós temos recebido vêm das mãos do Senhor. Tudo vem de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, lá de cima, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. A igreja deve receber essas coisas, viver essas coisas, ter prazer nessas coisas e ser grato a Deus por tudo aquilo que diariamente e constantemente o nosso Deus tem dispensado a cada um de nós. Por isso, irmãos, que nós, quando recebemos uma grande bênção do Senhor, uma dádiva de Deus, o que nós promovemos? Um culto de quê? De ação de graças. Por isso que nós promovemos culto de ação de graças, irmãos. E por quê? Porque nós sabemos que não foi o nosso esforço meramente. Não foi sorte. Mas nós reconhecemos que foi realmente resultado da mão bondosa de Deus que vem até nós, nos abençoando, nos sustentando a cada momento. Por fim, irmãos, versículo 5, leia aí comigo, por favor. Versículos 5 e 6. Vou só voltar aqui para o meu texto, que eu estou usando aqui o celular hoje. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 5 e 6.
Verso 5, melhor dizendo. Por isso ele termina dizendo: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Aquilo que Deus criou, quando usado com responsabilidade, quando usado no temor do Senhor, quando usado com esse sentimento e esse senso de gratidão, do reconhecimento que vem das mãos de Deus, é realmente, irmãos, usado para a glória de Deus e vivenciado para a glória de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias para a gente encerrar? Na primeira epístola de João, capítulo 2, por favor. Eu quero encerrar com esse capítulo. João capítulo 2, versos 18 e 19. Olha só, João capítulo 2, a partir do verso 18, ele diz assim: filhinhos, já é a última hora. Então veja que somos o povo da última hora. Viu? Nós somos o povo dos últimos dias. Nós somos o povo dos últimos tempos. Nós estamos nessa época aqui. Nós estamos nos últimos tempos. Filhinho, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Agora olha só, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles, olha só, olha a ênfase, que nenhum deles era dos nossos. Meus irmãos, eu finalizo dizendo o seguinte: não se assustem com apostasia. Não se assustem. Não se escandalizem com a apostasia. Aceitem a apostasia. Aceitemos, né? Porque, irmãos, por mais paradoxal que seja, mas a apostasia, ela é uma forma de Deus purificar a igreja. Por mais paradoxal que seja. Mas é uma forma de Deus purificar a igreja. Satanás, o diabo, ele pensa que está destruindo a igreja, à medida em que alguns abandonam a fé. Mas, na verdade, irmãos, Deus está purificando a sua igreja por intermédio da apostasia. E veja que o texto é bem claro, né? Entretanto, eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eu finalizo mesmo. Tem um hino que o autor ele revela e reflete bem essa realidade. Ele diz o seguinte: porque a igreja, irmãos, ela sempre enfrentou e ela sempre vai enfrentar três grandes inimigos. Tá? A perseguição, o mundanismo e a frieza espiritual. E há um hino que o autor foi muito feliz e ele disse o seguinte: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Outros seguem, mas também, sem fervor, vivendo estão. Infelizmente, irmãos, a marca
dos últimos tempos será essa: frieza espiritual e apostasia, abandono da fé. E a igreja do Senhor e os verdadeiros eleitos do Senhor perseverem em Cristo, se mantenham firmes no Senhor. E eu tenho dito para alguns jovens que esse mundo, ele sempre vai querer comprar você. Ele sempre vai querer jogar as suas iscas e levar você para longe do aprisco, para longe do Senhor. A teia do mundo é muito sedutora, bastante sedutora. Nunca abandone quem jamais te abandonou. Nunca abandone aquele que deu a vida por você. Que Deus nos ajude, irmãos. Deus nos abençoe, que olhemos para um texto como esse com temor e tremor. E que não nos escandalizemos, como disse, com a apostasia. Vamos aceitar a apostasia, porque ela é uma forma de Deus, que Deus usa e que Deus está trabalhando para purificar a sua igreja. Enquanto Satanás pensa que a igreja está em queda, e que a igreja está falida, e que a igreja está morrendo, e que a igreja está sendo destruída, Deus está purificando a sua igreja soberanamente por meio da apostasia. É triste, percebermos que há muitos, ou alguns, que caminhavam conosco, mas que na nossa adolescência, na nossa juventude, e que agora estão longe do Senhor. Se forem realmente salvos, eles voltarão para o aprisco do Senhor. Mas só Deus é quem sabe. Mas a grande realidade é que muitos ainda, alguns na verdade ainda, continuarão a se apostatar da fé. E mantenhamos, irmãos, os nossos olhos firmes e fitos no autor e consumador da fé e nas promessas fiéis da palavra do nosso Deus. Amém. Nós vamos partir para o momento de oração, mas antes eu gostaria de entoar com os irmãos, com esse senso de gratidão por tudo aquilo que Deus realmente tem nos concedido, o hino 62. Abra o seu inário nesse hino, depois nós vamos partir para as nossas orações. Hino 62. Falamos sobre a graça comum, e que nós, como cristãos, diferente do mundo, nós reconhecemos que tudo vem das mãos do Senhor. E nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. A começar pelo dom da vida e, sobretudo, acima de tudo, a vida eterna em Cristo Jesus. Pela graça da sua misericórdia para conosco, dia após dia, pelo seu sustento, pelo seu amparo, pela sua guarida, enfim, são incontáveis as bênçãos que o Senhor tem renovado sobre nós dia após dia, e o cristão ele precisa realmente reconhecer que vem das mãos de Deus e ter um coração grato para com o Senhor. No salmo que lemos inicialmente, no início desse culto, nos dito lá, entrai por suas portas com o quê? Com ações de graças. Precisamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que o Senhor realmente tem nos proporcionado. Hino 62,